Dá já a sua pergunta para os nossos entrevistados. Contato na tela, produção, por favor, o 99989-1042 é o WhatsApp do Gazeta Entrevista para você interagir conosco, participar do programa. Nesta terça-feira, agora 1h22, terça-feira chuvosa na capital acreana. Então seja bem-vindo para esse bate-papo que a gente começa agora com o vereador Emerson Jarudi do MDB. Boa tarde, vereador. Prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Gabriel. Prazer é todo meu. Boa tarde aos que estão nos assistindo também. É sempre uma honra a gente poder bater um papo sobre o nosso município. E por falar no nosso município, vamos já pegar um assunto atual, um factual. Estava acompanhando agora o Gazeta Alerta, a gente fez uma entrevista com o prefeito Tião Bocalon, que é a questão do transporte coletivo aqui na nossa capital. Foi assinado o decreto, a partir da próxima semana, tarifa a R$ 3,50. Como é que esse projeto passou pela Câmara de Vereadores? Como o Poder Executivo conseguiu convencer nossos parlamentares de que isso era uma boa proposta para o município de Rio Branco? Essa é uma boa pergunta, Gabriel. Inclusive, não foi o único projeto nesse sentido. Desde dezembro do ano passado, ainda na gestão anterior, nós tivemos tentativas de destinar dinheiro público para as empresas de ônibus. E eu sempre destaco o seguinte, não é isso que vai resolver o problema do transporte coletivo. Haja vista que nós temos problemas quanto à frota dos ônibus, que são muito antigas, que pegam fogo, que quebram no meio do caminho e que principalmente deixam o cidadão de Rio Branco esperando durante horas nas paradas de ônibus e também no terminal urbano. Então, infelizmente, esse projeto foi aprovado, 2,4 milhões de reais serão destinados tanto para as empresas quanto também para o sindicato, sendo que nós poderíamos estar investindo esse dinheiro em outras questões que de fato são mais importantes neste momento, como por exemplo o retorno das aulas, e deixar essas questões justamente para as empresas, porque são elas as responsáveis por pagar os seus funcionários e por fazer o bom andamento do transporte coletivo que não vem acontecendo nos últimos anos. E para a gente poder resolver isso, somente abrindo um novo processo de licitação, trazendo novas empresas para cá. O prefeito alegou que não existem empresas interessadas e até mesmo ele cita a possibilidade de abrir uma empresa pública para fazer parte desse transporte. Você já pensou nessa possibilidade, vereador? Não, já discutiu com sua equipe? O prefeito está indo na contramão de tudo aquilo que o Brasil faz. Então, é importante a gente destacar que, primeiro, ele tem que abrir uma licitação para verificar se, de fato, temos ou não empresas interessadas. E, com certeza, nós vamos ter. Então, imagine você, a prefeitura, já com tantas coisas para serem feitas, também estar cuidando do transporte coletivo na questão de salário de funcionários, verificar a questão de frota, verificar como é que está o conserto de um determinado ônibus. Imagine você, Gabriel, que a gente tem um problema enorme quando geralmente quebra uma máquina do município, com dificuldade de peça, de mandar consertar, por isso que a gente tem várias máquinas paradas. Imagine você quando isso acontecer com os ônibus da nossa cidade, sendo que quem está responsável por essa administração é a Prefeitura de Rio Branco. Então, é óbvio que isso não vai dar certo. É tanto que os outros municípios, as outras capitais, não implantam isso. Então, lamento que o prefeito Tião Bocalon esteja trabalhando dessa forma. Eu acredito que não é assim que a gente vai solucionar o problema do transporte coletivo. Eu acho que até a Prefeitura de Rio Branco está usando como base um projeto de São Paulo, que é a SP Trans, no caso lá, que também faz um trabalho parecido de transporte público, mas é com o pessoal que trabalhavam com as peruas de forma irregular. É uma situação diferente, mas é uma proposta que o prefeito trouxe para essa discussão. O senhor tem participado da CPI do transporte coletivo, vereador? Eu sou membro suplente, então na ausência de algum membro titular, eu acabo comparecendo à CPI do transporte coletivo. Inclusive hoje nós vamos ter uma reunião, nós que eu digo a CPI como um todo, mas só compareço no caso da ausência de algum titular. Hoje, inclusive, salvo engano, quem vai ser ouvido é o diretor da RB Trans, o Anísio Alcântara, né? Exatamente. Na comissão da CPI do transporte coletivo, 2h30 da tarde, a sessão na Câmara de Vereadores. Vereador, mudando agora um pouco de assunto, mas que não deixa de ser um tema atual, as aulas na rede municipal de educação retornaram nesta segunda-feira aqui na capital. O senhor andou fazendo uma vistoria por essas escolas, eu andei recebendo algum material sobre isso. O que você verificou nessa sua andança pelas nossas escolas municipais?
Gabriel, eu sou filho de professores, né? Tem muita gente que acha que eu sou filho do Rêmulo Jarudi, né? Um grande querido, primo do meu pai, mas eu sou filho de professores com muito orgulho, e tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu devo à educação. Então, uma das minhas principais batalhas na Câmara Municipal de Rio Branco é que a gente possa avançar na questão da educação no nosso município de Rio Branco. E durante essa pandemia, claro, o sistema de ensino em todo o Brasil ficou prejudicado. E aqui no município de Rio Branco não foi diferente. E esse prejuízo é para o futuro das nossas crianças. Então, quanto antes nós retornássemos às aulas, menor seria o prejuízo para o futuro. Então, a gente defendeu isso amplamente, e inclusive brigamos para que os professores fossem priorizados na vacinação, para que a gente pudesse retornar de maneira segura. E isso aconteceu, de maneira tardia no município, mas aconteceu. E por que de maneira tardia? A prefeitura falhou por diversas vezes em seu planejamento. Inclusive, a gente sempre traz o exemplo dos agentes de portaria, que estavam em falta, e isso ocasionou atrasar ainda mais o retorno das aulas. Mas bem, foi marcada a data e nós acompanhamos de perto, verificando nas escolas se o plano de retomada das aulas estava sendo cumprido, para que assim a gente conseguisse garantir a segurança tanto dos profissionais quanto dos alunos. E para nossa surpresa, nós verificamos que a Prefeitura de Rio Branco não cumpriu o próprio plano que organizou para a retomada das aulas. Por que eu digo isso? Os equipamentos de proteção para os profissionais e para os alunos não foram entregues em sua totalidade. A questão da merenda escolar, que foi uma grande decepção nossa. Está faltando merenda nas escolas municipais? Está faltando leite, Gabriel. Eu nunca vi faltar leite nas nossas escolas municipais. Não temos feijão. Então, essa semana, isso eu estou citando 2 itens de vários que a gente encontrou que não tinha. Então, essa semana, inclusive, vai ter que se mudar todo o cardápio que é feito por um nutricionista para garantir uma alimentação saudável aos alunos, para trabalhar com aquilo que tem dentro das escolas e que, na minha também concepção, é de maneira insuficiente. Nós temos um estoque hoje em algumas escolas que eu acredito que vai durar 3 dias. Nós tivemos problemas em escolas que nós não tínhamos carne, nós não tínhamos verdura para fazer a refeição do EJA também, que estaria voltando ontem. E o que os diretores falam sobre essa situação, vereador? O senhor conversou com os diretores, chegou a conversar com a secretária Nabi Rabisteni sobre isso? Olha, o que os diretores vêm falando é que está existindo um distanciamento muito grande entre a Secretaria de Educação e as escolas. Esse distanciamento não pode acontecer. É necessário que a Secretaria esteja sempre presente, escutando os profissionais, porque são eles que estão na ponta aí lidando com as crianças todos os dias. Então nós encontramos, por exemplo, escolas que estão sendo reformadas somente agora, atrasando ainda mais o retorno das aulas. Então, em algumas escolas, os alunos só vão retornar no ano que vem. Olha o prejuízo que isso é para a nossa educação. E por que eu digo que é um prejuízo? Lá na frente, quando esse aluno hoje da educação básica for competir com um aluno que está na rede privada de ensino, ele vai ter uma desigualdade muito grande de competição por conta do próprio retorno das aulas e principalmente da falta de condições. Nós pegamos escolas sem caderno para ser distribuído para os alunos. Nós encontramos escolas sem professores e que também não retornaram por conta disso. Então, são diversas situações em diversas escolas que a prefeitura poderia ter se organizado nesse tempo de 10 meses e que não se organizou. E aí eu fico muito triste quando a gente percebe que a prefeitura tenta maquiar esses problemas, divulgando um retorno das aulas como se tudo estivesse ok, funcionando muito bem, o prefeito tomando café numa escola rural como se tudo estivesse ok, e a verdade não é essa. Então, e o que o senhor pretende fazer com esse material, com essa apuração, se podemos dizer assim, que o senhor fez a respeito dessas escolas? Nós temos mais de 90 escolas no nosso município, então o retorno das aulas foi ontem. Nós vamos continuar durante essa semana fiscalizando as escolas, vamos montar um relatório e vamos entregar ao Ministério Público. Porque isso que está sendo feito, Gabriel, é um crime contra o futuro das nossas crianças. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Ora, se nós ficamos 10 meses sem aula e nós tivemos dinheiro enviado para as merendas, o que foi feito com esse dinheiro? Porque existia lei autorizando, inclusive, que fosse feito cesta básica para ser distribuído para essas famílias, haja vista que esses alunos muitas vezes vão para a escola, por incrível que pareça, não é para estudar, é para se alimentar. Então, por que não foi distribuído esse ano cesta básica aos alunos?
Por que quando voltou às aulas agora, a gente continua sem uma merenda de qualidade, sem os principais itens? O que faltou para a prefeitura? Por que está desse jeito? Quanto tempo vai levar para isso se organizar? O senhor chegou aí numa escola da zona rural aqui do município de Rio Branco ou ainda não? Fomos. Foi a primeira escola que eu visitei, foi a escola da zona rural, na estrada de Porto Acre. E lá, inclusive, nós encontramos situações muito piores do que imaginávamos. Nós temos 6 ares condicionados lá, parado há mais de um ano, esperando a instalação. Está lá, pegando poeira. Nós encontramos uma tenda onde recebe os alunos que têm direito a atendimento especial. Não pode estar segregado, e muito menos num ambiente que não é um ambiente para estudo, debaixo de uma tenda, sob forte calor, sob chuva. Esse não é um ambiente adequado. Inclusive, temos imagens de crianças sendo trocada em cima de uma mesa de refeitório porque não foi instalado fraldário. Então, são condições como essa que não dão um mínimo de dignidade para as pessoas. Eu não estou aqui dizendo que o prefeito Tião Bocalhon tem que resolver todos os problemas de uma só vez, mas é importante que esteja atento a tudo isso. Já dava tempo de ter fiscalizado essas escolas, de ter criado um plano para isso, de dizer, olha, nós não vamos conseguir resolver tudo esse ano, mas até ano que vem ou no próximo ano a gente consegue resolver boa parte das demandas das escolas. É isso que vai garantir o futuro das nossas crianças, mas que infelizmente isso não está sendo levado com a responsabilidade que deveria. Vereador, chegando à participação aqui dos nossos telespectadores, e o Guimarães mandou uma pergunta aqui. Pergunte, Gabriel, ao vereador sobre a questão da regulamentação dos aplicativos de transporte, como moto para o aplicativo, diz ele aqui. Essa é a pergunta do Guimarães, vereador. O que você pode respondê-lo? Guimarães, eu acredito que você deve lembrar, eu e o vereador Roberto Duarte, nós lutamos muito em 2018 pela regulamentação dos aplicativos aqui. Naquela época existia uma verdadeira caça por parte da Prefeitura de Rio Branco contra os aplicativos e a gente conseguiu solucionar esse problema naquela época. Então é perfeitamente possível que tenha aplicativo para motos, basta que esse aplicativo seja feito, obviamente, pela iniciativa privada e seja disponibilizado. Quanto ao vereador Emerson Jarud, iniciativas como essa que trazem inovação, que trazem tecnologia e oportunidade de emprego, sempre são bem-vindas. Da mesma maneira, Gabriel, que hoje eu apoio a questão do táxi compartilhado, que é algo muito utilizado pela nossa população, principalmente diante do sistema de transporte coletivo deficitário que nós estamos tendo hoje. Então, são situações como essa, soluções que são apresentadas para a nossa população e que têm um aval, principalmente da população. E tem também o meu total apoio. Vereador, agora nós vamos 1h35 no Acre, nós vamos para o intervalo, daqui a